Jesus, libertação, como é gostoso este nome pronunciar, como é gostoso este nome pronunciar. Que Deus nos abençoe. Estou convidando a criança Daniel para louvar o Senhor com mais um hino. E em seguida todos os irmãos também estarão louvando o Senhor com um hino. Ele é bonito, é humilde, amoroso. Seu falar é tão suave. Ele é maravilhoso. Senhor. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe o quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Nas águas, porque ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus.
semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz. Para o pedido ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Todos os irmãos louvando, irmão Manuel. Todos os irmãos cantar um hino ao Senhor nesta noite. Os irmãos daqui também. E a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvar o Senhor com o hino Glória a Deus. 15 da nossa harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Silvinha para esta oportunidade. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi vou louvar o menino, peço que a igreja me ajude. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: é estreito este lugar, vamos até o Jordão e faremos para nós uma tenda para morar. Convidaram Eliseu, ele disse: irei eu. Duas vezes não pensou, não sabia que ali algo ia acontecer para a glória do Senhor. O machado caiu, as águas se perdeu, todos ficaram preocupados. O machado era emprestado, chamaram Eliseu. O ferro flutua nas águas, todo o povo se espantou. O milagre aconteceu, o machado apareceu quando Eliseu chegou. Milagres acontecem na vida de quem pede, confia, espera e crê. Nosso Deus é grandioso, prometeu estar conosco, Ele há todo o poder. Ele cura os doentes, aumenta a fé dos crentes, faz mais que isso faz. A palavra que pregamos é o Evangelho vivo, com prodígios e sinais. O machado caiu, as águas se perderam, todos ficaram preocupados. O machado era emprestado, chamaram Eliseu. O ferro flutua nas águas, todo o povo se espantou. O milagre aconteceu, o machado apareceu quando Eliseu chegou. Você que é ouvinte da palavra de Deus, nesta noite, quando o irmão lançar o convite, não rejeite a oportunidade para morar no céu, e que Deus os abençoe. Bendito é o nome de Jesus, né? O machado era emprestado. E Deus, Ele deu a você, também é emprestado. E no dia que Jesus, Ele lhe chamar, você vai ter que prestar conta do seu espírito, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso que estamos anunciando este evangelho que salva o vazio pecador e transforma em uma nova criatura. Glória a Deus. Nosso pastor lhe permite nos dar a oportunidade ao jovem Riquelme para estar louvando ao Senhor. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Dó menor. Dono da vida, és a razão do meu viver. Quero te dizer que és tremendo. Nesta vitória Gideão, livraste Daniel da cova do leão. Paulo e Silas estavam presos, mas louvando a ti receberam vitória. Criaste os céus, a terra e o mar e tudo o que há, só tu és tremendo. Deus tremendo. Eita, que Deus tremendo. Tanto dizendo, só o Senhor é Deus. Deus tremendo. Eita, que Deus tremendo. Tô dizendo que só tu és tremendo. Glória a Deus. Dono da vida, essa razão do meu viver. Quero te dizer que és tremendo. Nesta vitória Gideão, livraste Daniel da cova do leão. Paulo e Silas estavam presos, mas louvando a ti receberam vitória. Criaste os céus, a terra e o mar e tudo o que há, só tu és tremendo. Deus tremendo. Eita, que Deus tremendo. Miriam, não tô dizendo, só o Senhor é Deus. Deus tremendo. Eita, que Deus tremendo. Eu canto dizendo que só tu és tremendo.
Glória a Deus. O Deus tremendo, Ele está aqui nesta rua. Glória ao nome de Jesus. Para propor para você, meu amigo ouvinte, que Ele pode fazer o que você não pode fazer. Ele pode resolver aquilo que você não pode resolver. Por isso que estamos anunciando nesta noite um Deus tremendo. Glória a Deus. Nosso pastor me permite dar a oportunidade ao nosso irmão Pedro. Ele está louvando ao Senhor. Deus tremendo. Eita que Deus O amor de Deus brilha em mim, em luz. Desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor, era o Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo agora está em glória, junto ao Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e os teus pecados perdoará. Olha para o céu e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clame este nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Olhe para o céu e comece a chamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus. Amém. Meus irmãos, eu complemento a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, eu quero deixar uma reflexão da parte do Senhor para todos aqueles que estão a ouvir este aparelho de som, e queremos, irmãos, ser grato a Deus por tudo quanto o Senhor Ele tem nos feito. Amém? Quero deixar o texto áudio da Bíblia Sagrada para todos que estão a ouvir.
a palavra do Senhor Jesus, que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14, versículo número 6, onde Jesus se expressa dizendo desta forma: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceres a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendo-o visto. Meus irmãos, estamos aqui de posse de algo da parte do Senhor Jesus, quando meditamos na palavra do Senhor Jesus, passamos a fazer uma reflexão daquilo que o Senhor tem dito na sua palavra, e quantos, muitas das vezes, que estão em casa, às vezes com uma porção da palavra, com a Bíblia Sagrada em casa, e muitas vezes passando por momentos difíceis, e muitas das vezes a solução está do seu lado, e muitas vezes a gente não compreende como é que a gente vai encontrar este caminho, e como a palavra do Senhor Jesus nos diz, como é que nós iremos encontrar a paz a qual tanto nós precisamos. E quando olhamos para a palavra do Senhor Jesus, especificamente para as coisas que Jesus ele fez enquanto estava aqui na terra, pregando o evangelho do reino de Deus e pregando as boas novas, Jesus ele sempre estava mostrando para aquelas pessoas daquela sociedade qual era o caminho a qual eles deveriam seguir e olhar para que eles pudessem encontrar o refúgio a qual tanto eles precisavam, e que através deste olhar eles pudessem encontrar o espaço, pudesse preencher o vazio a qual estava dentro da sua mente, do seu coração, do seu entendimento. Quando a Bíblia diz, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 11, e versículo número 28, enquanto toda a sociedade daquela época não tinha para onde ir, não tinha para onde olhar, que pudesse trazer a eles um alívio à sua alma e ao seu coração, e resolver os problemas internos que existiam dentro deles, e também os problemas que existiam dentro da sua mente, Jesus traz uma palavra ao coração e à mente daqueles que estão ouvindo a sua voz, e ele diz assim: olha, em mim você pode encontrar aquilo que vocês estão precisando. Quando ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando passamos a olhar para essa expressão que Jesus disse, que venha a ele todos que estáis cansados e sobrecarregados, a nossa mente nos leva a passar, a meditar e a observar aquilo que está ao nosso redor, o mundo que estamos vivendo, a sociedade a qual estamos vivendo, as pessoas que estão do nosso lado, como é que elas estão vivendo. Cada um é o caminho, cada um quer se mostrar que eles são o caminho, cada um quer se mostrar que eles são a verdade, cada um quer se mostrar que eles são a solução para poder mudar o momento a qual nós estamos vivendo. Mas quando passamos a olhar para o que a Bíblia Sagrada nos diz, de que forma podemos encontrar primeiramente paz, é o que o mundo precisa, é o que nós lutamos para que possamos ter. Quando a gente olha para o que nós como seres humanos nós precisamos dentro do nosso lar, principalmente é refúgio, é descanso, é paz. E Jesus, ele quando se mostra, ele mesmo está dizendo: eu sou o caminho, para que você possa ter esta paz, para que você possa ter este momento de reflexão na sua mente e imaginar assim qual era o objetivo a qual estou vivendo aqui na terra. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo número 10, versículo número 17, que aquilo que você precisa entender, e nele você possa encontrar isto, é aquilo que a palavra nos diz, que a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir aquele seu vizinho, não é o seu parente. Muitas vezes a gente quer buscar esse refúgio na nossa mãe, no nosso pai. Não,
este refúgio a qual a sua alma anseia, a qual você precisa, você só vai encontrar ouvindo a palavra e a voz de Cristo Jesus, dizendo e mostrando a solução para todos aqueles que estão cansados de uma sociedade injusta, que estão cansados de um mundo que só faz o oprimir, mas Jesus Cristo, Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: eu sou este caminho, eu sou esta verdade, eu sou aquilo que você busca para que possa trazer paz à sua alma. E quando passando por aqui nosso irmão Salvo, ele disse uma expressão que está lá em Romanos, capítulo número 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. É o que toda a humanidade passa a imaginar e lutar, dizendo assim: olha, eu vou lutar para que quando eu estiver ter uma morte, eu possa ter uma morte digna, posso ter um pouco de paz e de descanso aqui, mas nós precisamos meditar e entender, depois que morrermos, qual é o descanso que nós estamos nos preparando para depois da morte. Precisamos entender que tudo isso que acontece, esta opressão, este momento que a gente vive na sociedade de hoje, está simplesmente apontando para Jesus Cristo, que é o verdadeiro caminho, a verdadeira paz que você precisa, e ainda mais nesta vida e depois desta vida. Só Ele é esta paz, só Ele é este caminho. Faça uma meditação nesta noite em tudo que foi dito aqui. Qual era o objetivo de nós estarmos aqui nesta noite? É apresentar Jesus, aquele que justifica o pecador, através da sua morte na cruz do Calvário, dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque da mesma forma que na época de Jesus, a sociedade vivia as mesmas perturbações que hoje vive, procurando em religiões meios que pudessem trazer uma paz à sua alma, uma tranquilidade ao seu coração. Mas quando elas o encontraram e viram em Jesus, que por onde ele passava, ele trazia essa paz, a qual as religiões não conseguiriam trazer, eles começaram a ir até os pés de Jesus. E a partir deste momento, Jesus começou a tratar aquilo a qual ele veio fazer, tratar a sua alma e a minha alma, e a nossa alma e a alma daquele povo. Nesta noite não é diferente. Jesus Cristo, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Qual é o caminho que você quer seguir? Em quem você está procurando o caminho? Você pode estar procurando aonde for, mas não vai encontrar como você vai encontrar em Jesus. Porque o próprio Jesus, ele disse que aquele que estiver nele, Romanos capítulo 8, versículo 1, aquele que busca este caminho não vai ter condenação, mas passará da morte para a vida. Porque é o que nós vivemos e que nós sentimos quando a gente está passando por momentos difíceis e procuramos dentro de nós, ao nosso redor, e não encontra aquilo que você precisa. Mas eu quero dizer para você nesta noite: procure em Jesus, que Ele vai ser o teu caminho, Ele vai ser aquele que vai aliviar a tua alma, e ainda por fim vai perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida, e ainda vai te dar o direito de morar nos céus. Nesta noite eu quero te dizer: busca Jesus, o que é o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a vida. E que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Meus irmãos, senhoras e senhores, estamos em plena via pública com o objetivo de nos colocar diante de Deus como seus instrumentos para que Ele nos use para abençoar vossas vidas. A pregação do Evangelho visa abençoar vidas, seja com salvação da alma, seja com cura divina, seja com providências na vida das pessoas. Deus sempre quer abençoar as pessoas, contemplar as pessoas com bênçãos. Não existe limite para as ações de Deus, Ele pode tudo. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então Deus pode pegar a sua causa, Deus pode
agir na sua vida. Deus pode te libertar de qualquer tipo de prisão, seja prisão espiritual ou material. Deus é Deus para entrar em todos os cenários da vida. Deus pode te surpreender com uma providência que você jamais encontrou em lugar nenhum. A Bíblia, texto lido como leitura oficial, texto básico, nos diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação. Salvação, ela vem de Deus. A salvação é coisa de Deus. E Jesus é Deus. E em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus. E quando se fala de salvação, ainda que o termo salvação seja um termo abrangente, que envolve todo tipo de livramento, o maior livramento e a maior salvação é justamente a salvação da condenação eterna. É a salvação do poder do pecado. Porque o homem ele está aprisionado pelo pecado. O ser humano está escravizado pelo pecado. E ele precisa ser liberto. E o que é que caracteriza, o que é que configura esta prisão, esta escravidão do pecado? É que o ser humano ele quer servir a Deus, quer agradar a Deus e não pode, não consegue. Há nele uma inclinação para pecar. Há nele uma inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus. Há nele uma inclinação para se distanciar de Deus. Isso é ser escravo do pecado. O pecado que estou falando é a natureza pecaminosa herdada dos nossos pais, Adão e Eva, que produziu filhos, como pai de toda a nação, ele produziu filhos com os mesmos defeitos, com a culpa do pecado, com a contaminação do pecado. Todos nascem contaminados pelo pecado, e esta contaminação do pecado leva o ser humano a se inclinar para pecar. E Jesus veio para salvar o homem do poder do pecado. Falar de Jesus como Salvador é simplesmente falar de um dos aspectos desta obra vicária do Senhor na cruz do Calvário. Ele é o Salvador, ele veio nos salvar do poder do pecado, nos libertar do poder do pecado. A este respeito a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus quer libertar o ser humano para viver uma vida de poder, uma vida onde fique notório o fruir do poder de Deus, que leva ele a ser aquilo que Deus quer que ele seja. Ninguém consegue ser aquilo que Deus quer que ele seja se ele não for liberto. E Jesus veio para libertar. Jesus veio para libertar o homem, o ser humano, do poder do pecado, do poder da natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa herdada de nossos pais Adão e Eva. O homem já nasceu pecador no sentido de nascer contaminado pelo pecado. Herdou dos seus pais uma natureza pecaminosa. E a tendência dele é pecar. Ele não tem outra coisa senão pecar. Ele não tem como servir a Deus se não for socorrido por Deus, se não for salvo por Deus, se não for liberto por Deus. É por isto que a Bíblia aponta Jesus como a solução. A Bíblia diz que em nenhum outro salvação. Não há salvação em Pedro, não há salvação em João, ainda que esses homens, esses discípulos, esses apóstolos foram homens exemplares, homens que são verdadeira referência, mas eles não têm o poder de salvar. Não há poder em Maria, não há poder em nenhuma pessoa que passou aqui por esta terra, porque a salvação está somente em Jesus. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode te libertar do poder do pecado, para viveres uma vida de libertação, uma vida livre, uma vida de gozo, de comunhão com Deus. A libertação promovida pelo Senhor concede ao ser humano uma vida de comunhão, de intimidade, que Jesus chama de vida, pois ele disse: eu vim para que tenhas vida. E esta vida é proporcionada pela libertação do poder do pecado. Uma pessoa que está escravizada pelo pecado, dominado pelo pecado, que vive na vida do pecado, esta pessoa está morta espiritualmente. E ainda que tenha vida no nível material, ainda que tenha vida no sentido físico de se locomover, de se deslocar, de viver uma vida aparentemente normal, mas espiritualmente está separado de Deus. E isto configura morte. Morte é separação. Uma pessoa separada de Deus por conta do pecado,
pecado, está morto espiritual e ele precisa reatar a sua comunhão com Deus. Isto é vida. Quando a comunhão com Deus é reatada, a vida está configurada e Jesus veio justamente para fazer isto, para dar vida às pessoas, para reatar a comunhão do ser humano com Deus. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. É para isso que Jesus veio, e você não pode continuar assim distante, afastado, separado de Deus, distanciado de Deus por conta da vida de pecado, por conta dos teus pecados, por conta da tua natureza pecaminosa, que não deixa você ser aquilo que Deus quer que você seja. Para você ser aquilo que Deus quer que você seja, você precisa hoje ser liberto, e para ser liberto você tem que invocar pela fé. A fé é Deus que te dá, a fé é Deus que produz pela sua revelação, pela pregação da sua palavra. A pregação da palavra é um meio ordinário para o homem receber fé, e assim invocar a Deus, invocar ao Senhor, e será salvo, será liberto, será transformado, poderá mais uma vez reatar a sua comunhão com Deus. Jesus está aqui e quer te salvar. Ele quer te transformar. Ele quer te dar as condições de vida para você um dia entrar na eternidade com Ele. Porque existe duas eternidades. Uma eternidade com Deus, para os salvos, para os que recepcionarem a salvação. E existe uma eternidade sem Deus, para aqueles que rejeitarem a gloriosa salvação. Jesus não preparou o inferno, ou o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus adeptos, aqueles que se rebelaram com ele. Para o ser humano, para a humanidade, Deus preparou o céu. O céu é seu por direito. Jesus preparou o céu para você. O céu é seu por direito, e você precisa se apropriar desta verdade pela fé, porque é pela fé. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. A fé é a receita, a fé em exercício, a fé exercida é receita para a salvação. Quer ser salvo? Quer ser salva? Quer ter seus pecados perdoados? Quer ser liberto do poder do pecado? Porque o pecado, antes de ser atos cometidos, o pecado é um princípio dentro do homem, herdado dos seus pais. E Jesus quer te libertar deste princípio que te leva a se inclinar a fazer o que não agrada a Deus. Jesus quer te libertar, Jesus quer te salvar, Jesus quer transformar a tua vida. Portanto, entrega a tua vida ao Senhor, faz o teu seguro de vida, porque você não pode partir para outra vida de todo jeito. Você tem que partir para a eternidade um dia preparado. E a única forma de se preparar é entregar-se a Jesus, é render-se a Jesus pela fé, invocando esta gloriosa salvação. Se você pela fé invocar, Ele vai te libertar. O milagre acontecerá na tua vida, um milagre espiritual. As amarras do pecado serão quebradas e você será um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa livre para servir a Deus, ser feliz, porque não existe felicidade à parte de Deus, à parte da comunhão com Deus. Toda felicidade à parte de Deus é ilusão. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, só em Jesus Cristo. Portanto, vem para Jesus. Vem para Jesus Cristo. Jesus tem a solução para a tua vida. Jesus tem a felicidade que você não encontrou em ninguém, em lugar nenhum. Porque a felicidade só em Jesus Cristo, por meio da salvação, da comunhão, da intimidade com Ele. Então salvação é sinônimo de libertação. Salvação é sinônimo de poder fluindo dentro do homem para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Salvação é sinônimo de alegria, de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vem receber intimidade, comunhão com Deus, entregando a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus e recebe o perdão dos teus pecados, porque Jesus está aqui e te recepciona. Jesus está aqui e te recepciona. Ele te recebe, Ele te aceita, porque Ele te ama. Jesus ama a todos. Independente da situação em que se encontra a pessoa, Jesus o ama.
E Jesus tem interesse de pegar a causa dele. Jesus tem interesse em te libertar. Jesus tem interesse em resolver a questão do pecado que te separa dele. O homem, o ser humano, está separado de Deus por conta do pecado, mas é do interesse de Deus resolver essa questão. É do interesse de Deus resolver esta questão da separação pelo pecado. Ele quer te perdoar, ele tem perdão para a tua vida, mas ele tem mais do que isso, ele tem libertação, que é uma outra coisa. Jesus tem libertação para a tua vida. Aonde está a primeira mão feliz e abençoada? Há uma alma para Jesus Cristo. Quero cantar, louvar a Deus, te convidando, com o hino de número 80 de nossa harpa. O texto, a mensagem cantada aqui é a seguinte: Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti com voz de amor. Deixa os pecados e vem ao Senhor. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Deixa as sendas do mundo de horror. Vem a Jesus, vem com amor. Cristo te salva, ó vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Cristo glorioso virá com poder. Pronto está para ascender. Só por seu sangue tu podes vencer. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. A compassiva voz do Salvador chama-te já com santo amor. Vem para a fonte, ó vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Jesus está te chamando. Ele tem interesse em ter comunhão contigo. Jesus quer te reconciliar. Onde está uma pessoa para Jesus? Uma vida para Cristo. Alguém que está sendo tocado, tocada. Alguém que recebeu fé pela revelação da palavra. Esta fé foi introduzida agora no teu coração. E esta fé está sendo sentida. Exercita agora esta fé. Cabe a você, da sua responsabilidade, exercitar esta fé recebida e vir a Cristo, se render a Cristo, entregar a tua vida a Cristo e ter a tua vida mudada, a tua vida transformada. Vem receber uma nova vida, vem ser uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Vem, Jesus quer fazer tudo novo na tua vida. Onde está uma pessoa para Jesus, uma vida, vem para Cristo, entrega a tua vida. Jesus vem receber o perdão dos teus pecados, vem ser livre, vem ser liberto. Jesus está te chamando. Tem uma pessoa para Jesus? Se não tem, Deus que te deu uma outra oportunidade, coisa que desejamos, porém não garantimos. Por que não garantimos? Porque estamos esperando Jesus hoje. Estamos esperando partir desta terra a qualquer momento. Jesus, quando veio, foi embora, subiu diante dos seus discípulos e disse: virei outra vez.
e vos levarei para mim mesmo. Jesus, a igreja está aguardando Jesus voltar. Iremos partir daqui da terra por uma de duas vias, ou pela via da morte ou pela via do arrebatamento. Se não for pela via da morte, será pela via do arrebatamento. E para ambas as vias devemos estar preparados. Te prepara, não subirás se não estiver preparado. Jesus não te levará se não estiveres preparado. Recebe a salvação agora, recebe o preparo para adentrar nos portais eternos, para entrar na eternidade. Prepara-te para entrar na eternidade. Se não tem uma pessoa, Deus que te dê uma outra oportunidade. Quero convidar os irmãos para ficarmos em pé. Agradecer a todos os servos de Deus que se desprenderam e aqui chegaram para fazer acontecer este trabalho evangelístico. Você veio se colocar como instrumento de Deus, para Deus lhe usar, e Deus vai continuar lhe usando toda vez que você sair de sua casa. Amém? Oremos, poderoso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma realização de um trabalho de evangelismo noturno, da pregação da tua palavra, esse trabalho evangelístico. E esta semente que foi semeada, que venha nascer. Semeada foi, e sei, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Vai nascer para a glória do teu santo nome, na terra dos corações dos homens. Senhor, assim como nos trouxeste em paz, nos guia nossos lares. Dá uma noite de paz a teus filhos. Meu Deus, abençoa esta comunidade com a salvação, com o teu evangelho, com o teu poder, com a tua glória libertadora. E peço assim no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Adianta ter ouvidos e não escutar. O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? Da hora, mano. Eita. Obrigado, irmão.